Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Hoje seguiremos aqui na sequência das nossas exposições. Já tem um tempinho, né, irmãos, que nós estamos aqui pela manhã, todos os domingos, estudando o Evangelho de João, e louvado seja Deus por isso. A palavra do Senhor é fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, e quanto mais nos aprofundamos nessa palavra, mais edificados nós somos, mais abençoados nós somos. Então vamos abrir a palavra, Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos ler hoje a partir do verso 29. O verso 29 e o verso 30 já foi alvo da mensagem do domingo passado, mas nós vamos ainda resgatar esses dois versos, dando sequência e concluindo o capítulo 3 do Evangelho de João nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 29 ao verso 36. Diz assim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Já oramos, já pedimos a Deus a graça de por ele sermos todos nós nesta manhã instruídos e edificados a partir da sua palavra. E é isso que nós então almejamos no nosso coração. Nós, no domingo passado, falávamos, meus amados irmãos, a respeito desta afirmação do apóstolo Paulo, onde ele diz, no finalzinho aí desse bloco, que fica mais ou menos no meio do capítulo 3, que importa que Cristo cresça e que ele diminua. E obviamente que ele falou isso não foi à toa. Vamos relembrar um pouco a situação aqui vivenciada, experimentada pelo evangelista, relatada pelo evangelista e experimentada por João Batista. Veja, ele é informado por alguns dos seus discípulos que Jesus estava batizando vamos dizer assim, numa fala que carregava consigo um tanto quanto um pouco daquilo que a gente poderia entender como ciúmes, como inveja, como se dissesse assim, olha, João, você começou a batizar, mas aquele Cristo a quem você batizou também continua batizando, é como se eles estivessem incomodados com o ministério, vamos dizer assim, paralelo. João Batista batizava, pregava, e Cristo batizava, ou tinha os seus discípulos a batizar, batizando em seu nome, e ele pregando, fazendo prodígios e fazendo milagres. Então, João Batista é abordado nesse sentido. E aí ele então expressa, né, e mostra aí que é importante que Cristo cresça. Isso fica claro pela importância do batismo como um símbolo de purificação, né, na vida daqueles que eram batizados. Isso fica claro na constatação da ignorância dos próprios discípulos de João Batista, tentando estabelecer uma disputa entre João e Jesus, como se isso fosse possível, não é? Isso, com certeza, fica claro também, não é? Quando João Batista se coloca como aquele que serve a Deus, não é? Então veja que, de fato, importa que Cristo cresça e que todos nós venhamos a diminuir. O nome de Cristo é o nome que precisa ser glorificado, é o nome que precisa ser anunciado. E hoje, então, nós vamos falar, né, um pouco sobre satisfação, sobre alegria,
sobre plenitude. Se eu pudesse dar um título à mensagem de hoje de manhã, eu diria que, pegando aqui um gancho de uma música antiga, que eu até procurei a cifra, não sei se o Hugo conhece essa música, ou até o Leandro, de repente a gente até canta ela no fechamento aqui, que diz assim: só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Por isso eu canto glória a Deus. É uma musiquinha antiga, os irmãos, talvez boa parte aí dos irmãos conhecem, não é? Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão dessa minha alegria, desta minha canção. De novo. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão desta minha alegria, desta minha canção. Por isso eu canto aleluia, aleluia, por isso eu canto glória a Deus. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Por isso eu canto aleluia, aleluia, por isso eu canto glória a Deus. Só Jesus me satisfaz, só Jesus é a razão. Bem facilzinho, né? Deu até para tocar, para cantar sem o tocador, sem o instrumentista e o pastor dando umas desafinadas, não é? Mas não é a minha praia não, tá certo, irmãos? A música, apesar de gostar, né? Então, se eu pudesse dar um título à reflexão e à mensagem de hoje, seria essa: só Jesus me satisfaz. Então, vamos olhar para o texto, vamos tirar dele as lições que nós precisamos para a nossa vida. Eu queria então que você focasse no finalzinho do verso 29. Veja, há controvérsia, eu já disse aqui para os irmãos, há essa intriga levada a João Batista pelos seus discípulos, essa inveja posta porque Jesus continuava o ministério, pregava, estava também os seus discípulos, os discípulos de Jesus batizando, e aí eles levam essa querela para João Batista. Então ele faz a comparação do noivo, da noiva. A gente já trabalhou sobre isso, eu não quero mais focar nesse ponto, apenas para reavivar a nossa mente. E aqui então ele diz uma frase, ele diz assim: pois essa alegria já se cumpriu em mim. Obviamente que ele está falando da alegria do amigo do noivo, daquele que escuta a voz do noivo, daquele que se alegra com a alegria do noivo. E aqui, transportando para a realidade experimentada por ele, o que é que ele está afirmando, o que é que ele está dizendo? Ele não tem a menor necessidade de entrar em qualquer disputa com Jesus, porque a sua alegria é plena em Jesus. A alegria que perpassa o seu coração, que penetra no mais profundo da sua alma e do seu ser, ela não existe, ela não subsiste, ela não está posta, porque João Batista se vê então agora alguém competente, alguém que pode ser comparado a Jesus, alguém que tem um ministério fantástico, alguém que está crescendo na sua vida, entre aspas, profissionalmente. Não, a sua alegria não repousa, vamos dizer assim, no sucesso pessoal que ele alcança. Porque a sua alegria não é uma alegria antropocêntrica, ou não é uma alegria egoísta, ou não é uma alegria que tem o seu ego, a sua vontade, a sua realização pessoal como sendo o combustível dessa alegria. A alegria de Cristo é a alegria de João Batista. A alegria de João Batista é a alegria que tem Cristo como sendo o fundamento. Veja, a minha alegria, não é? Ou essa alegria já se cumpriu em mim. Então eu estou diante de um João Batista que inclusive está nos momentos finais do seu ministério, que vai ser decapitado, que vai ser martirizado, que vai ser hostilizado pelos poderosos da época, mas que nesse momento confessa, nesse momento expressa que é um homem alegre, que é um homem pleno, que é um homem feliz. Meus amados irmãos, nós precisamos de alegria. Você deseja na sua vida poder desfrutar desse sentimento maravilhoso? Quantos de nós não estamos buscando a felicidade plena na nossa vida? Quantas pessoas estão aí
não é? Fazendo de um tudo, como nós costumamos afirmar, para tentar fazer com que a experiência, a alegria, a experiência desse sentimento seja uma realidade no seu coração. E, obviamente, meus amados irmãos, tem muitas coisas que trazem alegria ao nosso coração. Por exemplo, os irmãos aqui que são pais, pai, mãe, o dia do nascimento do seu filho, do primeiro filho, ou do segundo, ou do terceiro, foi um momento de alegria. Aqueles que conseguiram concluir a sua faculdade, foi um momento de alegria. Sei lá, aquela viagem histórica que você fez foi um momento de alegria. O momento do seu casamento foi um momento de alegria na sua vida. Quantos momentos nós poderíamos relatar aquela conversa, aquele momento em que nós compartilhamos com pessoas próximas, com pessoas amigas, com familiares, com pai, com mãe, com avó. São momentos de alegria na nossa vida? Com certeza são. Eu não nego que existem muitas situações nessa vida que trazem alegria ao nosso coração. Mas o ponto que eu gostaria de destacar e focar aqui para os meus irmãos nesta manhã, aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo pelo canal da igreja, é que a plenitude dessa alegria na nossa vida, ou uma alegria que seja plena, que seja completa, que seja perfeita em tamanho, em profundidade, em intensidade, ela só é alcançada em Cristo Jesus e mais ninguém. Nada, absolutamente nada nesse mundo será capaz de preencher de forma plena a alegria que nós precisamos desfrutar, almejamos desfrutar na nossa vida, senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o testemunho de João Batista. É por isso que eu digo, só Jesus me satisfaz. Quando nós afirmamos que só Jesus nos satisfaz, nós não estamos dizendo que nós não podemos ter outras satisfações na nossa vida. O que nós estamos dizendo é que plenamente, de forma completa, de forma profunda, a satisfação do nosso coração só é possível através da pessoa e da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Meus amados irmãos, nós, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos ter essa convicção no nosso coração. Eu sou alegre quando eu reconheço que Jesus é o Senhor. Eu sou alegre quando eu entendo que Ele é a luz. Lembre-se do testemunho de João, mais uma vez inquirindo, não é? Quem é esse? Ou, João, quem é você? Eu não sou a luz, Ele é a luz, eu sou apenas aquele que está preparando o caminho. Mas é o nome de Cristo que precisa ser glorificado, importa que Ele cresça e que eu diminua. Ele é a luz, Ele é o Senhor de todas as coisas. Meus amados irmãos, a felicidade será uma realidade na minha vida e na sua vida, no dia em que nós entendermos que Cristo é o Senhor e pararmos de lutar contra isso. Nós não nascemos com um propósito maior e final de sermos felizes. Ao contrário do que o mundo tem ensinado. Veja, a minha mensagem, a minha fala nessa manhã, ela vai contra a cultura. Não sei se os irmãos conseguem perceber isso. Quantas e quantas vezes nós vamos ver aí os formadores de opinião dizendo assim, o que importa é que você seja feliz. Não caia nessa conversa fiada, porque você não vai ser feliz se você cair nessa conversa fiada. O que importa de fato é glorificar a Deus. A felicidade será um reflexo disso. Eu não sei se eu consigo explicar isso muito bem, que Deus me dê essa capacidade, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós, ao sermos criados, fomos criados com uma programação. Entenda, meus amados irmãos, com um propósito. Lembra que nós somos vasos na mão do oleiro? E como vasos, nós somos criados com um propósito primeiro, com um propósito maior. Que propósito é esse? É a glória de Deus. Aqueles que são presbiterianos mais antigos, ou aqueles mais novos que conhecem os nossos símbolos de fé, que conhecem o breve catecismo, que já leram o breve catecismo, que decoraram as perguntas do breve catecismo, vão lembrar da primeira. Não é? A nossa criação, qual é a razão? Por que nós somos criados? Qual a razão da nossa existência? Glorificar a Deus.
Aí veja, é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. A ideia aqui do gozá-lo para sempre é a ideia da satisfação, é a ideia da alegria. Mas essa alegria só vai ser possível se nós glorificarmos a Deus. Veja, o que eu estou fazendo aqui é dando um freio de arrumação nos conceitos mundanos e equivocados que permeiam a nossa sociedade, dizendo que nós podemos ser felizes, nós devemos buscar a nossa felicidade. Eu não estou pregando aqui que você seja um Dom Casmurro ou uma pessoa infeliz, mas o que eu estou dizendo para você, com toda a convicção do meu coração, meu amado irmão em Cristo, é que você nunca vai ser uma pessoa plenamente feliz se você não glorificar a Deus, se você não tiver Deus como sendo o centro da sua vida, se você não compreender que você nasceu para a glória de Deus, se você lutar contra isso, você sempre será uma pessoa em busca da felicidade, mas infeliz. Pare de lutar contra essa verdade, porque essa é a verdade de Deus. Veja, me parece que alguns daqueles discípulos não tinham entendido ainda isso. João, Jesus está batizando. João, parece que está tendo uma concorrência, inveja. Veja, essa história não é de não conseguir me alegrar com a alegria do outro ou com o sucesso do outro. É como se o sucesso da outra pessoa me fizesse mal. E por que isso faz mal? Porque eu vou enxergar que a minha alegria está naquela situação. Se eu fizer o que fulano fez, se eu tiver o que fulano tem, eu vou ser feliz. E sabe o que é que a história tem relatado? Que você deseja algo, você inveja algo, você ambiciona algo, achando que aquilo, no dia que você fizer ou tiver aquilo, você vai ser feliz. E as pessoas têm e fazem e continuam em busca da felicidade. Elas foram momentaneamente felizes. Veja, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele sintetiza isso de forma clara. Ele, por exemplo, diz que sabe viver na fartura, como sabe viver na dificuldade. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou muito feliz no Hotel 5 Estrelas e não tem nenhum pecado em ser feliz estando hospedado no melhor hotel do mundo. Eu não sei nem qual é o melhor hotel do mundo. Ou o hotel mais luxuoso do mundo. Você quer, vá lá, seja feliz naquela piscina maravilhosa, na sauna, seja lá o que for, na cama. Mas no dia que eu não tiver isso, no dia que eu for como filho do homem, não tenho sequer onde reclinar a minha cabeça, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a minha felicidade está em Deus. As coisas desse mundo passam. É por isso que a Bíblia nos orienta. Onde é que você está depositando a sua fé, a sua esperança? Aonde está o seu coração, as riquezas, né? Muitas vezes é aí que está o coração. E a gente está juntando aquilo que a ferrugem corrói, aquilo que a traça come, achando que isso vai trazer satisfação. E não vai trazer satisfação. É uma falsa sensação de preenchimento. Eu não sou da área da psicologia e não quero me aventurar na área de ninguém, mas nunca mais eu assisti, mas vez por outra eu assisti um programa nesses canais americanos, né, acumuladores compulsivos. Né? Como eu sou colecionador, eu sempre tenho medo se eu estou sendo acumulador ou colecionador. Aí aquele negócio me chamava atenção. Né? É impressionante. Lembro de alguns programas onde tinha lá uma velhinha lá, uma idosa, uma senhorinha que só tinha o corredor de entrar na casa, não tinha nem onde deitar direito. Ela comia com quentinha, vinha naqueles negócios de isopor, ela não conseguia jogar aquilo fora. Ela acumulava todo o isopor. Aí a Defesa Civil lá dos Estados Unidos estava para interditar a casa, porque aí vem sujeira, o ambiente fica insalubre. E aí, para eu resumir a história, geralmente a constatação de todos esses casos é que em algum momento essas pessoas perderam alguma coisa. Será a senhorinha perdeu uma filha. E aí ela começa a acumular aquilo como se aquilo fosse ficar no lugar da filha que se foi. Né? Veja, é a tentativa de preencher algo com algo que não vai preencher a necessidade. Os irmãos estão compreendendo? O que eu estou querendo dizer é que todos nós temos essa necessidade, mas o que eu estou dizendo também é que essa necessidade só será
plenamente preenchida em Cristo Jesus. Santo Agostinho, comentando esse texto, né, e mostrando que João Batista não é um homem de inveja, não é um homem que queria crescer mais do que o Senhor Jesus, entendia que Jesus era a luz, ele não era a luz, entendia que Jesus era o verbo que se fez carne, ele não era absolutamente ninguém, era tão somente um servo que estava ali preparando o caminho. Ele diz assim, a respeito de João: João sabia de onde lhe vinha a satisfação e não atribuía a si uma dignidade que não tinha. Sabia-se iluminado e não iluminante. Ele era iluminado, ele não era luz, não é? O evangelista diz que o verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Meus amados irmãos, o que a palavra de Deus hoje nos oferece é um caminho sobremodo excelente. O que a palavra de Deus hoje nos oferece é o caminho da felicidade. Se eu perguntasse aqui, quem quer ser feliz? Eu acredito que todo mundo ia levantar a mão. Se eu perguntasse aqui, quem quer ser infeliz? Ninguém ia levantar a mão. Se eu perguntasse aqui, quem é feliz? Aí eu já não sei dizer qual seria a resposta. É provável que alguns dissessem, eu sou feliz. É provável que outros dissessem, pastor, a minha vida é uma desgraça. Eu não consigo ter felicidade um dia sequer na minha vida. Meu casamento desandou, minha família está desestruturada, ou eu estou passando dificuldade financeira, ou o trabalho é um inferno, ou a minha saúde não existe mais. Sei lá o problema que nós experimentamos e vivenciamos. O que eu quero dizer para você que talvez esteja vivendo uma experiência de infelicidade na sua vida é que Cristo é o único capaz de produzir uma alegria plena na nossa vida. Por isso eu não tenho outra forma de dizer para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que faz diferença na nossa vida. Mas continuemos olhando um pouquinho mais para o texto. Porque só Jesus nos satisfaz. Veja, João Batista aqui vai trazer ainda um testemunho bastante interessante, tanto é que a palavra testemunho vai ser repetida por vários momentos nesse texto. Ele diz assim no verso 31, que quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu ou ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Veja, se estabelece uma falsa disputa, uma tentativa de falsa disputa através dos discípulos de João Batista, entre João Batista e Jesus Cristo. E aí João diz, olha, essa alegria eu já tenho. Então ele já tem uma alegria no seu coração. Segundo, uma alegria plena. Segundo, só Jesus satisfaz o seu ser, a sua vida, porque o conhecimento pleno, a alegria plena, primeiro. Segundo, o conhecimento pleno, ele também só é atingido, só é alcançado em Cristo Jesus. Veja, aquele que vem das alturas fala de coisas altaneiras. Aquele que é terreno fala de coisas terrenas, de coisas que são limitadas, não é? De coisas que, de fato, têm ali a sua limitação, não podem ser comparados, meus amados irmãos, o conhecimento daqueles que são terrenos para o conhecimento do verbo que se fez carne. João Batista jamais pode ser comparado ao Senhor Jesus. Por mais santos que eu e você sejamos, por mais impressionante que seja a nossa vida cristã, por mais impressionante que seja o ministério, por mais dedicado que você seja à causa de Cristo, você nunca pode ser comparado àquele que é o verbo que se fez carne. Como Santo Agostinho disse, ele é iluminado, mas não é o iluminante. Nós, através de nós, como que um bom satélite, pensemos aí na Lua, no Sol, A Lua tão somente reflete a luz do Sol, mas a luz própria não é da Lua. E como satélites, como servos na mão de Deus, nós vamos transmitir essa luz. Nós seremos iluminados, o conhecimento chegará ao nosso coração, as coisas do alto nos serão reveladas.
mas nós não somos os detentores desse conhecimento. Nós precisamos compreender que existe conhecimento além desta vida, além das nossas percepções. A humanidade é um contrassenso, né? Historicamente, a humanidade decidiu eleger. Quando eu digo a humanidade, eu digo majoritariamente a academia, os grandes filósofos, aqueles que estão envolvidos com o espírito desta época, decidiram eleger um período da nossa história como um período em que, de fato, houve uma iluminação. É o famoso iluminismo, onde as ciências humanas, né, elas prevalecem sobre aquilo que é transcendente. A ideia de que o materialismo passou a ser, de fato, a verdade, não é? Se você não consegue identificar esses conceitos filosóficos, eles estão presentes, às vezes, até nas nossas conversas, não é? O materialismo dialético dominou, por exemplo, a academia brasileira, não é? Dominou, e quando eu digo academia, não pense só que eu estou falando das universidades, eu estou falando das universidades, eu estou falando das escolas, eu estou falando do pré-escola, da professora que está lá ensinando as crianças, por mais pequenininhas que elas sejam, mas esse sentimento de que o material, não é? Aquilo que é estritamente humano, a ausência do transcendente, dominou o nosso século. Tanto é, irmãos, que o número de ateus tem crescido assustadoramente, de agnósticos, pessoas que vão ter dificuldade de lidar com o transcendente. Os filósofos antigos que trabalhavam com isso, essa parte da filosofia, ela foi renegada a algo que não tem sentido nenhum. O que está na boca das pessoas hoje é ciência, ciência. Ciência é o Deus do século. O conhecimento material, humano. Pastor, o senhor nega a ciência, o senhor tem uma mente obscura, o senhor está numa mente medieval, não é? Alguma coisa dessa natureza. São jargões, são discursos, são narrativas que são colocadas na nossa mente e nós muitas vezes não temos o cuidado de analisá-las de forma mais profunda. Por exemplo, para mim é uma grande falácia histórica alguém se referia à Idade Média como Idade das Trevas, como se lá não fosse produzido nada de bom. As grandes universidades que nós temos hoje foram forjadas e criadas na Idade Média, com a participação direta da igreja. A Idade Média foi capaz de formar homens brilhantes, como por exemplo Tomás de Aquino, que lançou bases, inclusive, não apenas no pensamento filosófico, ou parte do pensamento filosófico, mas de outras ciências. Para muitos que não sabem, muito do que a psicologia desenvolveu veio através de Tomás de Aquino. Obviamente, ninguém vai falar isso hoje na universidade, porque não há interesse, porque há um movimento explícito, claro, de tentar apagar da história da humanidade a importância, por exemplo, dos cristãos, daqueles que receberam uma revelação de Deus especial mesmo, o texto sagrado. As pessoas têm lutado contra isso. A Bíblia tem sido menosprezada. Um dia perguntei a uma professora de história qual a importância histórica do texto bíblico. Ela não me respondeu absolutamente nada. Quando eu falo de Bíblia, não estou falando dessa tradução apenas que você tem na sua mão, não. Estou falando de um material histórico e até arqueológico dos mais ricos que nós temos na história. Nós temos aí manuscritos datados do 2º, do 3º século. Do ponto de vista histórico, esse documento é importante ou não? Se você acha hoje um documento do Brasil Império, ele é importante. O Brasil Império, eu estou falando de 2 séculos atrás. Agora, um documento lá do 2º, 3º século não tem importância histórica, percebe? Porque a ideia é, vamos matar o transcendente. Vamos matar aquilo que vai além do nosso materialismo. Se estabelece uma discussão, se estabelece uma dialética nesse sentido, para tentar implementar e fazer com que as pessoas compreendam que a única coisa que existe, a única coisa que merece respeito, a única coisa que é válido é aquilo que é o material. É aquilo que é percebido, é aquilo que é palpável.
Logo, o Deus intangível, ele deixa de existir. Na mente e na fala dos grandes expoentes da academia de hoje, Deus morreu. Deus está morto. A morte de Deus representa a morte do transcendente. A morte de Deus representa o domínio do materialismo, daquilo que está apenas presente nas nossas percepções. Mas quando nós lemos aqui o texto do Evangelho de João, quando nós ouvimos o testemunho de João Batista, é um testemunho que é contra essa cultura atual, contra o espírito dessa época, porque ele diz com todas as letras: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Ele pressupõe a existência de alguém que está acima de todos, que vem das alturas. Lá atrás ele vai dizer que ninguém pode receber coisa alguma, está lá no verso 27, se não lhe for dada do céu. Eu creio em Deus, eu creio no transcendente, eu creio nos milagres, eu creio nos prodígios, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio no Deus que criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou o homem. Eu não creio numa explosão, eu não creio no evolucionismo fajuta. Para mim precisa ter muito mais fé para acreditar no evolucionismo fajuta do que num Deus criador de todas as coisas. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. A minha fé eu expresso dessa forma: eu acredito em Deus. E eu digo mais aos irmãos: eu acredito que nós, enquanto criaturas de Deus, pecamos. Nós desobedecemos a Deus. Logo, nós somos merecedores da condenação eterna. Logo, nós somos merecedores do inferno. Mas eu também creio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que presenteou a humanidade com o seu único filho. Eu creio no Verbo que se fez carne. Eu creio no Cristo que é a luz do mundo. Eu creio naquele que foi pendurado na cruz, deu a sua vida por nós, derramou o seu precioso sangue para que nós tivéssemos a vida eterna. Eu creio nesse Deus transcendente. Eu creio naquele que está acima de tudo e de todas as coisas. Essa é a fé que existe no meu coração. E é isso que João Batista está testemunhando, que João Batista está nos ensinando. Logo, ele não tem apenas a plenitude da alegria presente no seu coração, ele também tem a plenitude do conhecimento. Porque o seu conhecimento não se restringe ao material, o seu conhecimento transcende, o seu conhecimento atinge áreas que vão além, muitas vezes, da nossa compreensão plena, e isso é possível, porque existe um Deus transcendente, que ao mesmo tempo é imanente, se relaciona conosco, é o Deus soberano, mas ao mesmo tempo é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se revela, é o Deus que fala comigo, é o Deus que testifica no meu coração as suas verdades. Eu creio nesse Deus, e só Ele me satisfaz, e só nele, e tão somente nele, eu terei a plenitude do conhecimento. Ah, quantos dos nossos jovens, cristãos, sinceramente cristãos, têm sido menosprezados, vilipendiados muitas vezes nas universidades da vida, porque afirmam acreditar num Deus criador dos céus e da terra. Mas eu não me importo com aquilo que o mundo há de falar a respeito da minha fé. Na realidade, meus amados irmãos, a palavra de Deus há 2000 anos já nos advertia a respeito disso. O Evangelho é loucura para essas pessoas. Lembra da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Onde está o sábio deste mundo? Não é? O apóstolo Paulo diz com todas as letras: eu decidi focar, ter como prioridade na minha vida o Evangelho, nada saber senão o Evangelho, e pregar nada senão o Evangelho, porque naquele momento, e Paulo era um homem letrado, Paulo compreendeu plenamente que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento que vem do alto, é o conhecimento de Deus.
João capítulo 14, versículo 9 diz assim: sobre a plenitude, né, dessa revelação de Deus, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus está dizendo aqui? Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Jesus é a plenitude da revelação de Deus. E na plenitude da revelação de Deus, nós alcançamos a plenitude do conhecimento, que nos é possível atingir. Obviamente, muitas coisas fogem à nossa capacidade de compreensão. Porque nós estamos falando de um Deus que é infinito. De um Deus que é infinitamente maior do que nós. Sequer podemos fazer esse tipo de comparação. Estabelecer a diferença. Não se estabelece diferença de tamanho do infinito para o finito. Quantas vezes o infinito é maior do que o finito? Como medir isso? Como atingir, fazer essa conta? Faz aí essa conta. O infinito é 10 vezes maior do que o finito? O infinito é 1000 vezes maior do que o finito? A única expressão que eu poderia finalizar numa conta como essa seria: o infinito é infinitamente maior do que o finito. Eu não tenho como afirmar de outra forma. Mas me permita caminhar para o final, focando numa outra expressão que eu acho muito interessante nesse texto. Veja, ele vai trabalhando então que o conhecimento vem do alto, a diferença entre aquele que é do alto e aquele que é terreno. O terreno vai falar coisas da terra, nós somos limitados mesmo. E aí ele diz assim no verso 33, quem porém aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Ele está falando aqui, obviamente, a respeito de Cristo. Tá certo? Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quem foi que Deus enviou? Cristo. O que é que Cristo faz? Fala a palavra de Deus. Aí eu queria que você olhasse para essa expressãozinha que ele diz assim: porque Deus não dá o Espírito por medida. Ele está dizendo que Deus não dá a Cristo o Espírito por medida. Eu não sei se você consegue compreender o significado disso. Mas aqui a gente está diante da plenitude do poder de Deus. Vamos tentar compreender isso para fechar a nossa reflexão nessa manhã. Eu falei, depois que Leandro e Paula louvaram a Deus aqui, que Deus nos dá talentos e dons. Deus nos dá as coisas segundo uma medida. A uns, Ele vai dar a palavra de sabedoria. A outros, Ele vai dar o dom de liderança. A outros, Ele vai dar, não é, o dom do ensino, o dom da intercessão. A outros, Ele vai dar a competência das ciências, a palavra da ciência. Obviamente que Deus distribui dons e talentos, mas Ele faz isso de acordo com uma medida. Ou será que algum de nós pode dizer que tem um poder, um conhecimento ilimitado? Tanto não o temos, que 1 Coríntios capítulo 13, os 4 ou 5 primeiros versículos, usa de uma linguagem metafórica exagerada para mostrar a impossibilidade de atingirmos esse conhecimento. Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou seja, se eu conhecesse todas as línguas dos homens e não só a dos homens, se isso já fosse possível, veja, é uma linguagem exagerada. Você pode conhecer e falar 4 idiomas, 5 idiomas. Talvez aquele cara que a gente diz assim, poxa, ou aquela mulher, né? Que a gente diz assim, rapaz, fulano é fantástico, ele sabe falar 20 línguas diferentes. Eu nunca ouvi falar de alguém que soubesse falar 20 idiomas. Imagina uma pessoa que fosse capaz de falar todas as línguas da terra. Eu não estou falando das principais, eu estou falando de todas, dos dialetos, das línguas tonais, semitonais. Imagine, isso é inimaginável, não é? E se não bastasse esse tipo de conhecimento, além dessa, falasse até as línguas celestiais dos anjos. E, obviamente, isso aqui é uma linguagem de exagero. Não é? Então, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, o texto está focando no amor. O que é que ele está dizendo? Se eu não tivesse amor, nada disso me serviria. Não é? Ainda que eu tivesse o conhecimento de toda a ciência. É possível, irmãos? Meus irmãos estudiosos que estão me ouvindo agora, você está fazendo a sua faculdade, você terminou a sua faculdade,
você está buscando uma especialização. Estou olhando o Pedro ali em pé. Não sei qual é a área, Pedro está terminando medicina. Qual é a área que Pedro vai focar na profissão dele? Pedro, você seria capaz de deter todo o conhecimento médico que existe no mundo hoje? Qual é a especialidade? Eu vou ser pediatra. Eu até diria, alguém é capaz que alguém hoje detenha todo o conhecimento, não é? Só desse segmento. Eu vou ser ortopedista, nunca esqueço quando eu estava no seminário, filho do pastor, de um pastor lá, tinha chegado de uma especialização, ele era ortopedista, eu acho que, eu não lembro agora se foi ombro ou se foi na mão. Aí o pessoal brincava, dizia, rapaz, ele é tão especialista que ele é especializado só na mão direita, não é? Na mão esquerda não. Não é? Quer dizer, veja, você estuda 2, 3 anos só para se especializar na mão. E alguém, então, vai imaginar que é capaz de dominar todo o conhecimento científico, por exemplo, da anatomia humana? Ou, se isso não bastasse, todo o conhecimento da matemática, da física, da astronomia, das ciências, sei lá, não apenas médicas, todo o conhecimento, você é o cara que domina o AIS, que domina tudo que foi escrito na literatura, você conhece tudo. É possível isso, irmãos? Se tem uma coisa que nós aprendemos, eu não lembro qual foi o filósofo que disse isso, se tem uma verdade que é verdade mesmo, é que quanto mais eu sei que nada sei. Se tem uma coisa que distingue alguém que conhece, é a sua capacidade de saber que não conhece nada. Porque o mundo do conhecimento ele é tão profundo que quanto mais a gente cava, mais abismado a gente fica com o tamanho ou com o tanto que a gente precisa cavar ainda para conhecer alguma coisa. É por isso que quem conhece muito, não fala muito. Sabe que a coisa não é tão simples, não é como muitos querem fazer com que a gente acredite que seja. Quanto mais você conhece, no seminário é assim. Pelo menos era assim na minha época. 4 anos de seminário. Vamos lá, estudar teologia. Primeiro ano, os calouros chegam, os teólogos. O cara fala de tudo, conhece tudo. Predestinação, arminianismo, calvinismo, sei lá. Segundo ano, o cara já baixa um pouquinho mais a pancada. Na sua faculdade foi assim também? Você chega com toda a carga, com todo o gás, direito, já sabendo da lei, não sei o que lá. Aí, segundo ano, já... Terceiro ano, no quarto ano, pergunta alguma coisa, a gente já rapaz, depende, não sei. No primeiro ano era só certeza. No quarto ano, são só interrogações, né? São só dúvidas, porque nós nos aprofundamos no conhecimento e vimos como ele é complexo. E, obviamente, que nós não temos essa capacidade, por quê? Porque Deus nos dá segundo uma medida. Somos limitados, mas reitero a afirmação de Cristo. A afirmação de João sobre Cristo, não é? A ele foi dado sem medida. Então eu estou falando de alguém que tem todo o conhecimento e todo o poder. Nele não há limitações. É o verbo que se fez carne. Volte aí para o primeiro versículo de João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Só Jesus me satisfaz, porque nele eu encontro a plenitude do poder. E eu finalizo dizendo que não tem forma melhor de enxergarmos o poder de Cristo, senão olhando para o sacrifício dele na cruz do Calvário. Senão afirmando que eu creio no Cristo que ressuscitou dos mortos. Porque tinha poder para fazer isso. Porque não lhe foi dado numa medida limitadora. Cristo venceu a morte, meus amados irmãos. Cristo é o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Cristo é a luz do mundo. Cristo é o alfa e o ômega. Cristo é aquele diante de quem nós glorificamos e bendizemos o seu nome. Cristo é aquele que nos satisfaz dando
dando-nos alegria plena. Cristo é aquele que nos satisfaz, dando-nos o conhecimento pleno. Cristo é aquele que nos satisfaz porque nós estamos diante daquele que verdadeiramente tem poder. Nós, pecadores, que nascemos como filhos da ira, hoje nós temos esperança. Hoje nós podemos dizer, eu vou morar na Nova Jerusalém, e eu vou morar na Nova Jerusalém porque Cristo deu a sua vida por mim, e eu vou morar na Nova Jerusalém porque Cristo venceu a morte, eu vou morar na Nova Jerusalém porque eu estou diante daquele que é o poder de Deus, diante daquele que é o próprio Deus, diante do Deus que se fez carne, diante daquele que me satisfaz de forma plena. É o poder de Deus revelado ao homem. Muitos negam esse poder, muitos tentam resistir a esse poder, mas no dia em que esse poder nos é apresentado, através da mensagem do Evangelho, não há quem possa lhe resistir. A graça de Deus é irresistível, ela atinge o nosso coração, e eu creio nesse Cristo que nos transforma, eu creio nesse Cristo que modifica a nossa vida, eu creio nesse Cristo que é capaz de reacender a nossa esperança e a nossa convicção e certeza da vida eterna. É por isso que eu digo hoje, a plenos pulmões, com toda a convicção do meu coração, Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu quero estar na presença de Deus, eu quero morar nas mansões celestiais, eu quero ir para a Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém e amém.